Muito bem, gente, vamos para o nosso destaque internacional agora no programa. O Comitê da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que investiga a invasão ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021, compartilhou depoimentos de ex-assessores da Casa Branca indicando que o ex-presidente Donald Trump teria rejeitado repetidamente pedidos de conselheiros e familiares para enviar uma mensagem condenando a invasão. Um desses pedidos teria vindo de Ivanka Trump, filha e conselheira do ex-presidente. Os depoentes relataram que Trump estava assistindo à cobertura jornalística da invasão e escolheu não agir. Ainda segundo o comitê, o ex-presidente teria se recusado a usar a palavra paz e dizer que a eleição estava terminada. Ô Guguinha, eu sei que esse assunto mexe com o Paulo Figueiredo de um jeito absurdo. Então eu vou deixar você falar primeiro para que o Paulinho possa rebater. Vocês querem treta, né? Claro. O Paulinho, obviamente, que vai me rebater, né? Afinal de contas, ele é o ursão do Trump. A gente não espera nada além de uma defesa ferrenha agora dele ao Trump. Mas como defender um ex-presidente nessa situação? É difícil, né? Para o Paulo, talvez seja uma questão de semântica, a invasão ao Capitólio. Mas para o mundo inteiro, é muito óbvio que se você entrou quebrando a janela ou subindo pelo telhado, é uma invasão. E o que aconteceu foi uma invasão incitada claramente pelo presidente Trump. Tem sim tweets e tem comentários dele que estão sendo lidos, e é óbvio, qualquer um faz essa leitura lógica, como chamados para que seus militantes se opusessem aos resultados da eleição, lutassem, frase dele, como um inferno, ou que fossem se manifestar, que seria uma manifestação wild, selvagem. Enfim, foram atitudes, gestos, palavras que, obviamente, corroboraram para incitar para esse ambiente de violência, para essa invasão. Essa invasão, obviamente, foi um chamado do Trump, na visão de qualquer pessoa que não seja um ursão dele. E o Trump demorou, estão mostrando agora as investigações, cerca de 3 horas para pedir para que os seus manifestantes saíssem do Capitólio, parassem de fazer aquele ataque, aquela invasão, né? Que não é uma questão de semântica, né? É uma invasão, é um ataque. E mesmo com os apelos dos filhos, os filhos diziam, olha, você vai queimar, apagar todo o seu legado, você vai destruir seu legado se você não se meter nisso agora. Já tinham horas que ele já devia ter se metido e ele esperou mesmo assim, mas ele só agiu, obviamente, preocupado com o legado dele, preocupado com as consequências judiciais. Ele tinha que passar um plano para o que ele estava fazendo, então ele acabou depois gravando uma declaração contrária à invasão. E essa declaração vazou ontem, né? Essa declaração é engraçado porque ele ensaia, ele faz e refaz várias frases e ele tenta sempre amenizar. Você vê que durante a gravação ele amenizou, né? As falas dele para deixar mais leve o comentário, sempre tentando amenizar e tentando, inclusive, não reconhecer ainda que a eleição tinha acabado. Ele diz que ele não quer dizer que a eleição acabou, porque tinha essa frase para ele ler e ele não queria. Ele queria se negar, segundo esse vídeo que vazou, a ler que a eleição tinha terminado, quando ele já tinha, inclusive, sido referendado o resultado pelo Capitólio, pelo Perfeito. Congresso americano. Então, é um presidente que claramente tem DNA, tem digital nessa invasão. Muito bem. Não é uma questão de semântica. Paulinho, eu queria que você pudesse rebater um pouco essas falas do Guga, mas eu queria entender, até como leigo de política americana, quem é Benny Thompson? Vamos por parte, que tem muita coisa aqui para gente rebater, Paulo. Em primeiro lugar, eu realmente gosto muito do presidente Donald Trump. Já tive a oportunidade de conhecer e ter uma parceria comercial bem sucedida com ele. E eu acho que isso é honestidade jornalística, quando você mostra quais são as suas preferências. Desonestidade é quando você finge que não tem lado e tenta parecer imparcial. Quando você se recusa a dizer, por exemplo, que você gosta do Lula. Quando você se recusa a dizer que suas simpatias pela esquerda, pelo socialismo, etc, etc. Então, a quem está me assistindo, eu acho que não há a menor dúvida, e está ali o Trump Bear para deixar claro, que eu sou um simpatizante do Donald Trump. Agora, posto isso,
eu tenho direito às minhas opiniões, mas eu não tenho direito aos meus fatos. Então, eu vou relatar quais são os fatos. Estão dizendo que o Trump não agiu para impedir o que aconteceu no 6 de janeiro. E aí, tem muita coisa para falar, isso dá um livro inteiro, é um tema de um curso que eu dou, mas eu posso explicar algumas coisas. Por exemplo, que o Trump, desde dezembro, ofereceu 10 ou 20 mil homens da Força Nacional para fazerem a segurança do Capitólio. Só que a responsabilidade pelo Capitólio é da polícia do Capitólio, que é subordinada ao sargento em armas da Câmara e do Senado. E a Nancy Pelosi rejeitou essa ajuda com a Guarda Nacional. Mais do que isso, a prefeita de D.C., né, da capital, que é Muriel Bowser, que é do Partido Democrata, enviou uma carta, um ofício, ao Departamento de Defesa e ao Procurador-Geral e ao Departamento do Exército, dizendo que ela não queria que fossem utilizadas forças da Guarda Nacional para a segurança. Isso tudo catalogado, está dentro, inclusive, da Comissão de 6 de janeiro e os documentos são públicos. Tem também uma ligação do Trump para o secretário de Defesa dizendo, e eu vou ler ipsis literis o que ele diz aqui, a orientação do presidente era para fazer o que fosse necessário para proteger o povo americano e para dar segurança às manifestações. E aí vamos ao que o Trump disse, e que foi absolutamente deturpado pela imprensa, no mais vergonhoso caso de história de cobertura de imprensa da história mundial. Nunca houve no planeta uma cobertura da imprensa tão ruim quanto a do 6 de janeiro. Mas o que o presidente disse, ipsis literis, esse presidente que estão dizendo que ele não pediu paz aos manifestantes, ele termina o discurso dele, enquanto os tumultos ainda estavam começando no Capitólio, ele disse, e ele fez esse discurso na Casa Branca, ou seja, a cerca de 30, 40 minutos de distância andando, ele disse o seguinte: eu sei que todos aqui em breve estarão marchando para o prédio do Capitólio para fazer as suas vozes serem ouvidas, e aí a imprensa parou aí. Só que ele continua o discurso. E ele fala assim, de forma pacífica e patriótica. Esse presidente, que dizem que não tomou nenhuma atitude, que foi quem, no final das contas, acabou utilizando os poderes presidenciais para, contragosto do Partido Democrata, chamar a Guarda Nacional para interromper o conflito, disse o seguinte, fez um tweet dizendo assim para vocês, eu entendo a sua dor, eu sei que vocês estão machucados. Tivemos uma eleição que foi roubada de nós. E foi. Hoje não há mais dúvida a esse respeito. Foi uma eleição esmagadora e todos sabem disso, especialmente o outro lado. Mas vocês têm que ir para casa agora. Ainda disse. Fez um tweet só escrito assim, lei e ordem. Depois, por favor, apoiem a polícia do Capitólio e a aplicação da lei. Eles estão realmente do nosso lado do país. Fiquem tranquilos. Depois, a Casa Branca emitiu um outro tweet. Tudo isso é fato, não tenho o que negar. É procurar Sim. na internet, isso não tem a ver eu gostar ou não do Trump. Secretário de imprensa da Casa Branca dizendo, ordem do presidente da República, à luz dos relatos de mais manifestações, peço que não haja violência, a violação da lei e nenhum tipo de vandalismo. Não é isso que eu, Trump, defendo. Não é isso que a América representa. Apelo a todos os americanos para ajudar a aliviar as tensões e acalmar os ânimos. Obrigado. Aí depois ele grava um vídeo nas redes sociais, onde ele diz que amava os manifestantes, que eles eram muito especiais, esse vídeo que o Google se refere, e Sim. manda as pessoas irem para casa. O filho do Trump faz um tweet dizendo assim, isso é errado, não é quem somos, sejam pacíficos, usem o direito da primeira emenda, mas não comecem a agir como o outro lado. Temos um país para salvar e isso não ajuda ninguém. Olha só, desculpa, tudo isso é registro público. Só que hoje, o que está acontecendo nos Estados Unidos, conduzido por essa pessoa que você acabou de me perguntar, Paulo, o que está acontecendo é uma CPI do circo. É igual. Por isso que eu digo que a política brasileira é igual à política americana. Você tem hoje uma casa controlada por democratas e você tem uma comissão, uma CPI, para avaliar o que aconteceu no 6 de janeiro. Apesar do Trump já ter sofrido um processo de impeachment e depois ter sido, obviamente, inocentado no julgamento por conta do 6 de janeiro, Sim. e isso é uma estratégia de marketing. É uma estratégia de marketing que o James Carville, o estrategista do Partido Democrata, confessa em uma entrevista. Ele diz, do ponto de vista de estratégia Paulinho. De marketing, nós precisamos colar essa pecha dentro do Partido Republicano. Então, assim, é muita mentira para desmentir em pouco tempo, mas os fatos estão aí. Quem quiser em casa, vai e procura. Agora, eu posso dizer só para concluir. Essa é, sem dúvida nenhuma, a cobertura que marcou a morte definitiva do jornalismo profissional. Eu tenho um curso inteiro a esse respeito para quem tiver mais interesse.
Guguinha, deixa eu te falar uma coisa. A Zoe, hoje é sexta-feira, né? E a Zoe observou, né, querida, justamente essa discussão e nós queremos um pouquinho mais, certo? Queremos um pouquinho mais. Não, Se vocês... porque eu tô ansiosa para ver o que o Guga vai falar. Porque exato. Depois do que o Figueiredo... Exato. Você achou inteligente? Só que deixa eu só pedir aqui... uma coisa para vocês. Não, Guga, é você que eu acho inteligente. Eu vou fazer um negócio diferente. Eu posso tentar fazer uma coisa diferente aqui, Paulinha? Faz o que você quiser. Pra gente tentar dar uma mexida um pouco nessa salada. Entendi. Eu vou deixar... Tem como colocar o Paulo Figueiredo e o Guga Vini aí na imagem? Deixa os dois e o mediador não vai controlar nada. Eu quero ver se vocês conseguem ter um diálogo civilizado a respeito disso. Por favor. Eu vou ficar ouvindo, o Guga vai ficar falando. Olha, o que eu queria entender é o seguinte... Ele está aí atacando, ele está dizendo que primeiro ele disse que só fala em fatos. Só fala em fatos. Aí ele emenda dizendo que a eleição americana foi roubada. Isso é um fato para ele. Só para ele, porque nos Estados Unidos, em todas as instâncias onde se discutiu isso, ninguém chegou a essa conclusão. Mas o ursão do Trump bota como fato, por exemplo, para vocês, meus ouvintes da Jovem Pan, que são milhares, que a eleição foi fraudada. Olha o nível de leviandade. Ele diz que só fala em fato, na sequência diz que a eleição daquela que é considerada a democracia mais consolidada, mas que para ele acabou a democracia nos Estados Unidos, foi fraudada. Então, essa é a primeira bobagem que ele falou, não é um fato isso é a opinião dele, respaldada em um monte de teoria da conspiração, num vídeo que ele viu, um monte de bobagem. Porque se a gente for no que interessa, nas instituições, em quem realmente apura, isso não é um fato. Isso é um boato de quem é militante do Trump. Então não dê isso como um fato. E aí eu quero entender o seguinte, você está dizendo que a imprensa fez a pior cobertura da história, porque a imprensa relatou como uma invasão. Na sua opinião, uma invasão é uma questão de semântica? Aquilo não foi uma invasão? Você continua fazendo essa defesa de que é só uma questão de racionalizar, de interpretar, de filosofar, para você quebrar janelas, invadir telhado, entrar um monte de gente no Capitólio, ameaçando, inclusive, enforcar o senador que seria o responsável por referendar o resultado da eleição. Para você, isso aí, então, é só uma questão de semântica? Bom, se eu puder falar, posso falar sem você me interromper? Paulinho, né? Cadê o Ursão e o Ursinho? Coloca na tela os dois pra mim, Vini, por favor. Vocês estão muito comportados, você não achou, Paulinha? Eu achei super civilizado, tá bonito de ver. Eu acho que é uma sexta-feira de paz aqui. É o seguinte, vou dar mais alguns minutos também, porque senão vocês ficam mal acostumados, achando que isso aqui é debate, né? Olha só. O Ursinho, eu queria que você repetisse a pergunta, mas também está falando muito. Guga, faz um pouquinho mais breve. A invasão ao Capitólio foi uma invasão ou é uma questão de semântica? E os Estados Unidos deixaram de ser, portanto, uma democracia? Não é mais uma democracia os Estados Unidos? Eita, tocou o sino. Em relação às coisas que o Guga falou, né? Ele disse que só eu, o Ursão, acredito que a eleição americana foi fraudada. E eu sempre fico abismado. Não, mas aí você não aguentou um segundo você me interromper? Não, porque eu não falei segundo. Gente, tira o microfone. Tava indo tão bem, agora eu tive que desligar. Tava indo tão bem porque era a vez dele falar. Tava indo bem, Guguinha, tava indo bem, meu. Vamos lá. Vamos lá. Então ele diz que só eu acredito que a eleição americana foi roubada. E eu sempre fico abismado com o tamanho da ignorância do Guga, principalmente a respeito de eleições americanas e o assunto de eleições americanas. Então eu falo para ele ver a última pesquisa do Rasmussen Reports, que tem mais ou menos um mês, que mostrou que 55% dos eleitores americanos acreditam que a eleição foi fraudada. Isso eu sei que ele também não é bom de matemática, mas 55% é mais da metade dos americanos acham que a eleição foi fraudada. Isso inclui uma grande quantidade de eleitores do Partido Democrata. Ele acha que eu vi um vídeo na internet, repara, por isso que eu gosto de citar sempre fontes aqui, e o espectador está acostumado em me ouvir citando fontes. Eu cito para ele que não é um vídeo, é o documentário político mais assistido da última década, que se chama 2.000 Mulas. Já falei para ele que ele não é nenhuma dessas 2.000. 2000 Mules, do cinegrafista e comentarista Dinesh D'Souza, que é bastante conhecido aqui. Ele mostra de forma inequívoca
Eu desafio o Guga a assistir o documentário e depois ele pode procurar alguma forma de contestá-lo. Podemos assistir juntos, Guga. Então, ele me pergunta, será que os Estados Unidos não são mais uma democracia? Os sistemas e as instituições americanas não funcionam mais? De novo, dados. A última pesquisa, divulgada acho que na semana passada pela Monmouth University, uma universidade aqui dos Estados Unidos, disse que apenas 1/3 dos americanos acreditam que as instituições estão funcionando no país. Eu publiquei no meu Twitter, se ele ler, ele vai ficar bem mais informado. Sobre a respeito de se houve ou não, aí ele fala sobre, eu fiquei curioso, que ele fala sobre um suposto senador que seria responsável por referendar o resultado, que teria sido enforcado. Assim, eu não, nem fez sentido. Eu acho que está falando talvez do Mike Pence, que não é senador. O Mike Pence era vice-presidente da República, não senador. Enfim, uau. Mas ele não era responsável, ele simplesmente era responsável por ler a certificação do resultado das eleições e não por referendar o resultado. Mas ele termina perguntando se houve uma invasão no Capitólio. E aí não é uma questão de semântica, não, é uma questão objetiva e prática. Invasão é quando você ocupa algo e quer aquilo para você, né? Eu acho que você pode ligar aí para seus amigos do MTST, por exemplo, liga para o Boulos, liga para o MST e pergunta quando eles invadem uma fazenda ou quando eles invadem um prédio, o que eles querem, o que eles fazem. Quando o povo entrou no Capitólio, e de fato teve gente sim que entrou de forma agressiva, mas a imensa maioria da população entrou de forma pacífica, e eu recomendo, porque eu fiz uma entrevista nesta terça-feira com um brasileiro que estava lá e foi processado pela administração Biden, e não foi processado por invasão. Então não é uma questão de semântica, a ponto do Departamento de Justiça americana não conseguir considerar que houve de fato uma invasão. Então, eu sei que dizer que todo mundo, a imprensa, o mundo inteiro, que na verdade eu chamo sempre de o fantástico mundo de Guga, pensa de uma determinada forma. Pode parecer que há um consenso, e aí eu uso o termo do Walter Lippmann, parece que há um consenso. Que delícia! Me perdoe interrompê-los, não gostaria de interrompê-los de maneira nenhuma, mas são 11h12 agora, e tem muita gente que está chegando agora e não está entendendo o que a gente está fazendo. Nós estamos aqui, né, Paulinha, Zoe, simplesmente analisando, certo? Com um balde de pipoca na mão, um debate entre Paulo Figueiredo e Guga Noblar a respeito da responsabilidade de Trump pelo ataque ao Capitólio no início do ano, certo? Só para eu entender, basicamente ele fala muito, gente. Não teve invasão, porque juridicamente você não pode colocar como invasão. Ele estava dizendo antes que era praticamente uma manifestação de eles foram obrigados a entrar pela janela, porque não estavam deixando eles entrarem pela porta. Eu sei que você gosta de deturpar, mas cara, olha os comentários desse cara. Esse cara, ele usa como base para atacar a democracia americana um documentário, porque foi um documentário muito visto. Cara, não dá para levar a sério. A base dele, a fonte é um documentário para dizer que os Estados Unidos o documentário não simplesmente a relação do tio The Vote. É muito desconhecimento, e olha só como é que esse cara faz. Ele tenta dizer que a maioria dos americanos é contrária. Ele pega uma única pesquisa, que, segundo ele, 55 milhões dizem que houve fraude. Tem várias outras pesquisas, 55%, tem várias outras que mostram que são 40%. A maioria dos republicanos, de fato, 40% é pouco. Nessa cascata. Não, é muito. Muita gente caiu nessa cascata. 40% dos americanos não confiarem nas eleições é pouco. Mas é a maioria, como você espalhou, não é? Então vamos falar a verdade. Outra pesquisa da CNN dessa semana, 48% dizem que as eleições foram fraudadas. Não é de novo. 48% é pouco? Então vamos voltar. É só o Paulo? É só o Paulo? É só o Ursão? E detalhe, Ursão, é difícil. E é difícil a gente acreditar no que você fala. Porque você é o tipo de pessoa que pega a pesquisa do Datafolha, que concluiu que a maioria dos brasileiros é a favor da urna, e que concluiu que a maioria, quase 80%, não quer trocar a urna pela cédula, e você fica nessa, no negacionismo dos fatos. Você é isso, Paulo. Isso que você é. Você pega um dado da Folha, e a conclusão do Datafolha, a maioria é a favor. E você consegue dizer que a maioria dos brasileiros é contra, não confia na urna. A maioria, 77%, não quer trocar pela cédula. Mesmo assim, você diz que a maioria não confia na urna. Ou seja, você deturpa os dados, você deturpa a conclusão do próprio Datafolha. Quem não me garante que você não está deturpando esses dados aí, que eu não estou nem acompanhando, dessas pesquisas que você já mostrou
que está deturpando quando diz que é a maioria, que agora está tendo que refazer para 45%, 48%. São duas pesquisas diferentes, eu não estou refazendo. Você faz isso com Datafolha, você escolhe o número que você Muito bem, agradeço muito a participação de vocês dois neste grandioso debate que nós fizemos aqui na Jovem Pan News. Certo, Paulinha? O que você sentiu, hein? Foi um faroeste caboclo, versão debate, deu para todo mundo ir no banheiro tomar uma água e tudo mais. Achei maravilhoso. Vamos tentar aderir isso sempre. Olha